Podem, por favor, começar a gravar? Pois, muito boa tarde a todos, muito bem-vindos. Dou por iniciada a 16ª reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar, do quadriênio 2021-2025. Temos nesta sessão uma situação peculiar que tivemos uma renúncia de João Vaz Lima, do PSD. E como tal, vamos ter que então fazer uma tomada de posse, portanto, do membro seguinte do PSD, que é o Paulo Jorge Cardoso Gomes Guerra. E eu peço então ao Paulo Jorge Cardoso Gomes Guerra que se aproxime, por favor, para prestar juramento, e agradecia que trouxesse o cartão de cidadão, por favor. Paulo, não sei se posso... Paulo Jorge Cardoso Gomes Guerra. Certo. Muito bem. Não sei, está aí, não sei se sabe o juramento, mas está aí. Está bem. Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido. Muito obrigado. Agora agradeço que assine então o documento da tomada de posse, por favor. Aqui, desculpa. Aqui. Muito obrigado. Bem-vindo. Paulo. Muito bem. Portanto, neste momento já temos a Assembleia, de facto, de novo, com os seus membros todos empossados, mas temos algumas substituições a fazer. Nuno Ricardo Viçoso Caetano Texier, em substituição de Marta Regina Silva dos Santos Vieira, do PSD. Maria de Fátima Correia de Paiva Caçador Ferreira, em substituição de Patrocínia Val César. E Pedro Paiva Saraiva, do PS, desculpa. E Pedro Paiva Saraiva, em substituição de Pedro Anjo Roque Ângelo, também do PS. Vamos agora passar, então, para a votação da ata da 15ª Assembleia de Freguesia de Lumiar, do quadriênio 2021-2025. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovada por unanimidade. Queria agora, deveria ter dito anteriormente, mas queria-vos dizer que vamos ter menos um membro da Assembleia nesta sessão, porque o nosso colega Nelson Rocha foi hoje operado e, portanto, não vai estar presente. E também não, segundo parece, o Bloco de Esquerda não fez nenhuma substituição. Portanto, vamos ter só 18 membros. Ainda faltam penso que ainda falta uma pessoa, mas em princípio vamos ter só 18 pessoas. Muito bem, queria agora, entretanto, também dar-vos aqui algumas notas sobre as comissões que existem neste momento. Temos uma comissão de revisão do regimento que acabou o seu trabalho. Depois de uma série de tempo, temos o trabalho feito e acabado, e vai ser votado hoje. Temos uma comissão de mobilidade que tem tido bastante dinâmica, que existem também já alguns documentos a serem preparados, mas essa vai continuar e esperamos, de facto, na próxima Assembleia já se apresentar algum documento aqui do trabalho dessa comissão. Temos também a Comissão da Rua Manuel Valadares, que foi uma comissão que foi votada aqui, mas que tem a direção dessa comissão, a presidência dessa direção é feita pelo Executivo, na pessoa do Sr. Presidente. Portanto, não sei que tenho acompanhado também e sei que tem avançado.
as coisas estão a avançar, mas penso que se calhar o Sr. Presidente poderá, na informação que vai dar, poder falar um bocadinho, se calhar, sobre esta comissão, porque é interessante, houve vários passos que foram dados e, portanto, as coisas estão a avançar, o que é bom sinal. Entretanto, em relação ao PAOD, eu penso que desde que estou aqui nesta Assembleia, tanto como membro da Assembleia como Presidente da Assembleia, nunca tinha visto uma Assembleia em que houvesse tão poucos documentos para aprovar, para discutir e aprovar. Temos, neste momento, uma moção, temos uma recomendação e dois votos de saudação. E queria-vos dizer outra coisa. Isto já foi falado com os líderes de bancada e apresentou-se aqui um voto de pesar que eu penso que, e pela informação que tive e pelo feedback que tive, todos estão interessados em subscrever, um voto de pesar pelo Papa Francisco. Penso que foram entregue uma cópia desse documento a todos os líderes de bancada, tendo em conta que o documento é pequeno e se calhar interessa também os outros membros da Assembleia ouvirem o que é que se vai votar, eu vou ler. Portanto, eu voto pesar pela morte do Papa Francisco. Jorge Mário Bergoglio nasceu a 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, Argentina. Foi ordenado padre em 1969 e foi ordenado bispo em 1998, tornou-se cardeal em 2001. Na sequência da resignação do Papa Bento XVI, foi eleito Papa, tendo escolhido o nome de Francisco. No decorrer do seu papado, marcou a Igreja Católica pela sua abertura ao diálogo, a promoção da paz nas nações, o combate à pobreza e a promoção da dignidade humana. Para Portugal, o seu papado teve um grande impacto. Visitou Fátima na sequência do centenário das aparições, visitou Portugal no âmbito das Jornadas Mundiais da Juventude em 2023 e foi o primeiro Papa a visitar a freguesia do Lumiar. Morreu aos 88 anos na cidade do Vaticano. Portanto, neste sentido, a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em sessão ordinária, no dia 22 de abril de 2025, manifestou o seu profundo pesar pela morte do Papa Francisco e adressa as suas condolências à Santa Sé, ao Patriarcado de Lisboa e a todas as paróquias da freguesia do Lumiar. Mais se delibera enviar este voto à Nunciatura do Vaticano em Portugal, enviar o voto ao Patriarcado de Lisboa, enviar o voto às paróquias da freguesia do Lumiar, divulgar nos locais habituais, juntar à ata desta sessão. Portanto, eu vou propor também que, depois da votação deste voto de pesar, se faça um minuto de silêncio. Tenho também a dizer o seguinte, sei que tenho informação que o CDS apresentou 3 propostas, mas como apresentou fora de horas, não pude aceitar, porque temos falado muito sobre isso e temos que ser rigorosos. Eu, por acaso, até tinha pensado que, tendo em conta que esta sessão é feita numa altura complicada, porque tínhamos este período da Páscoa, se houvesse mais pessoas para apresentarem coisas fora de hora, ia propor que houvesse uma exceção por causa desta situação dos feriados da Páscoa. Mas não havendo, ficam para já de fora. E assim sendo, vamos começar então o período da ordem do dia, abrindo de facto o período de discussão das propostas. E pergunto quem quer falar, quem quer comentar as propostas que estão apresentadas. Carlos Figueira, Iniciativa Liberal, se faz favor. Muito boa noite. Cumprimentar todos os presentes, Sr. Presidente do Executivo e todos os membros do Executivo, a mesa e aqui na pessoa do Sr. Presidente da mesa, todos os meus colegas aqui nesta Assembleia, todo o público e todos os funcionários da Junta. Eu queria muito brevemente dar aqui uma nota sobre uma das moções que hoje temos aqui apresentadas.
é a moção, creio que número 1 do Chega, e a moção número 1, que eu percebo que tem boa vontade de aumentar as condições de segurança na nossa freguesia, tem, no entanto, um texto que eu não posso deixar de vir aqui a púlpito comentar. E passo a citar. Algures, já na parte final, que creio que no último parágrafo, lemos o seguinte: efeitos dissuasores aplicados a comportamentos menos adequados a uma correta cidadania quanto à higiene, à limpeza e ao tratamento de monos. Isto para mim é altamente preocupante. E eu até gostava de perguntar ao Chega quem é que ele pensa pôr a analisar estes comportamentos, que estruturas é que pensa o Chega criar para analisar comportamentos das câmaras gravadas, dos vídeos gravados em CCTV, quem irá definir o que é um comportamento correto, um comportamento um bocadinho menos correto, um comportamento incorreto. São dúvidas que me deixam e que me preocupam, e foi por isso que eu quis trazer aqui à sensibilidade de todos esta questão. Portanto, é uma moção que eu acho que tem uma forte componente de ameaça à liberdade individual e também à exponenciação do poder do Estado, que, no nosso entender, da Iniciativa Liberal, só pode ser recusada. De resto, em relação à moção da CDU, vamos votar a favor, e é uma preocupação que temos, e, efetivamente, nomeadamente as estradas que são referidas, e não só. Também há algumas questões em relação a passeios. Eu acho que há realmente aqui que fazermos algo mais pela nossa freguesia. E em relação aos dois votos em relação ao 25 de Abril e ao 1º de Maio, com mais ou menos texto, naturalmente que a Iniciativa Liberal estará sempre a favor do 25 de Abril e do 1º de Maio. Muito obrigado. Muito obrigado. João Condense, o Partido Chega, se faz favor. Ora, muito boas tardes a todos. Cumprimento a mesa, pessoas do Sr. Presidente, o Executivo também, pessoas do Sr. Presidente, todos os membros da Assembleia e todos os colaboradores que permitem que esta Assembleia esteja aqui a ter lugar e também o público lá em casa. Eu vou falar aqui sobre dois temas que parecem bastante importantes neste momento. É a documentação existente no site sobre as diversas reuniões que nós temos tido durante todo este mandato, 4 anos. 2 é a requalificação das escolas da freguesia. Em relação ao primeiro, já foi feito, não sei se uma recomendação ou 2, sobre o tema da organização do site, nomeadamente todos os documentos que estão acessíveis ao público. O site tem uma parte acessível ao público e todo o público devia ter acesso a informação que esteja atualizada, fidedigna, organizada, etc. Neste momento continuamos a não ter as reuniões feitas aqui da Assembleia com a documentação correta, atualizada, que permita, de facto, ao público escrutinar aquilo que se passa aqui, as decisões que são tomadas, o que é aprovado, não é aprovado, etc., as atas. Pronto, continuamos a ter este problema. Eu dou só como exemplo a primeira reunião, que foi a instalação dos órgãos, não é? A tomada de posse dos titulares dos órgãos da freguesia. Não tem nada disso, tem lá uma série de documentos que são já da segunda reunião, outros já de 2022, e é incrível que isto continue a acontecer. Portanto, eu desafio aqui o Executivo, na pessoa do Sr. Presidente, a corrigir esta situação até ao final do mandato. Eu julgo que deve ser possível e que será muito, muito bom para todos nós, não é? E para o funcionamento do nosso órgão e da democracia aqui na nossa freguesia. Segundo ponto, o tema da requalificação das escolas na freguesia. Bem sei que este tema tem a ver com a Câmara Municipal. Segundo parece, a Câmara Municipal recebeu a responsabilidade pelas escolas, pela requalificação das escolas, mas não recebeu o orçamento. Mas acho que temos que fazer pressão nesse sentido e o Executivo terá que fazer pressão nesse sentido.
Nomeadamente, eu estou aqui a pensar numa escola que em 2022, quando foi feito este levantamento, a escola básica do Alto Lumiar, a escola básica 2-3 do Alto Lumiar, era a primeira escola nas prioridades da qualificação, de uma lista de, não sei, 20 e tal escolas, era a primeira, portanto era aquela que era considerada pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil como a que tinha mais problemas de estrutura e de, portanto, resistência a um eventual sismo, quer dizer, desse género, e continuamos sem ter qualquer qualificação. É uma pena que isto assim seja, não é? Eu acho que a Câmara Municipal, no mínimo, deveria tentar obter um crédito para avançar com o projeto e eventualmente, com a garantia do Estado, porque o Estado, quer dizer, o Estado de certeza que há de ter maneira de garantir, pelo menos, já que não tem disponível o dinheiro, pelo menos poderá garantir o crédito para que isto possa avançar. Quer dizer, esta escola, só como exemplo, esta escola foi feita há 40 anos, vai fazer 40 anos em 2026. Nunca teve uma obra de requalificação estrutural. Aquilo está aqui aos pecados, quem conhece aquilo sabe. Só um segundo, está a falar sobre que documento do PAUA? E, portanto, basicamente é isto. Eram estes os temas que eu trazia aqui. Obrigado, Sr. Presidente, obrigado pela vossa atenção. Até já. Obrigado. Mais intervenções? Nário Correia de Oliveira, CDS. Boa tarde, Bernardo Oliveira, CDS. Aproveito para desejar já cumprimentos à mesa na pessoa do Sr. Presidente, ao Executivo e os caros vogais, aos meus colegas de Assembleia, ao público em geral e aos trabalhadores da Casa. Em relação à pouca documentação, queria começar por mim. Acho que estas coisas não só acontecem aos melhores, como acontece principalmente aos piores, que eu não me revejo. Por culpa minha, atrasei-me no dia da documentação e, portanto, fica a garantir que na próxima reunião terão mais documentos do CDS que não foram apresentados nesta reunião. É a única promessa que eu posso deixar. Em relação à documentação que é apresentada no PAOD, sobre a moção número 1 do Chega, eu gostaria, sinceramente, de votar a favor, mas depois de ter visto o pedido que foi feito, a constatação do que a IEL fez, eu gostaria de perguntar ao João Condesse, se era possível excluir este parágrafo que diz efeito dissuasor, este que se aplica também aos comportamentos menos adequados a uma correta cidadania quanto à higiene, limpeza e blá blá blá. Porque o CCTV não serve para análise posterior, o CCTV serve para dissuadir comportamentos, ou seja, a partir dali, entregar essa prova, esse facto, às entidades competentes. Não há mais ninguém que tenha acesso a essas imagens. E, portanto, ou isto está mal descrito, ou está mal pensado e mal executado, acontece. Todos nós temos menos momentos felizes ou momentos menos felizes, como quiserem chamar, e, portanto, eu propunha este parágrafo ser ou eliminado, alterado, recomposto, quiser, porque o CDS sempre foi a favor de câmaras de videovigilância, mas nos sítios concretos, exatos, definidos pelas entidades competentes. Não é para um analista de vídeo andar a ver comportamentos a posteriori para fazer ética social de correção de cidadania. Para isso servem os tribunais, onde as partes há procedimentos que têm que ser vistos. Portanto, resumindo e concluindo, ou o Chega adapta aqui este texto e eu me abstenho, e já me custa abster, porque nós somos a favor do CCTV e sempre fomos, na cidade de Lisboa, e também gostaria de recordar, esta competência não é da Junta de Freguesia. Este tema encontra-se no âmbito da Câmara Municipal de Lisboa, da PSP, portanto, Governo, que tem tido um excelente sucesso na parte mais comercial e na parte ribeirinha da cidade, na Baixa em concreto, e acredito que modelos de sucesso possam ser importados para outros sítios da cidade.
Mas quer dizer, andar sempre a dar nas costas do Executivo sobre temas que não são diretamente da sua competência, também me parece um bocadinho exagerado. Em relação à recomendação da CDU, a número 1, como é óbvio, votaremos a favor, mas também, quer dizer, gostaríamos de dizer que, com os novos tempos, eu não me lembro de haver tanto repavimento nesta junta de freguesia, mas calhar sou que uso uns óculos assim um bocadinho mais deturpados. E lembro-me que em 14 anos não me lembro de tanta repavimentação na freguesia. Isto não quer dizer, e por isso é que eu vou votar a favor, que estes problemas não tenham que ser resolvidos. E por isso vou votar a favor, exatamente porque elas têm que ser, dentro das possibilidades / urgência, a serem repavimentadas. E sobre a votação do Papa Francisco, já que já está na lista, queria em nome do CDS, gostaria de expressar o meu mais profundo pesar ao Núncio Apostólico, ao Patriarcado da Igreja Católica e, em concreto, às paróquias de Lumiar. E, por último, em meu nome pessoal, gostaria de dizer que o Papa Francisco, com a sua morte, é um homem de Deus que deixa a terra, que nunca desistiu do mundo, ou seja, fossem eles pobres, refugiados, jovens ou menos jovens, que o todos perdure para sempre nas nossas vidas. Obrigado. Mais intervenções? Camila Betão, PSD, se faz favor. Tudo? Tá. Camila Betão, PSD. Bom, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Sr. Presidente do Executivo, senhoras e senhores colegas aqui da Assembleia de Freguesia, gostava de cumprimentar todas as pessoas aqui presentes na figura dos fregueses que nos estão a acompanhar, tanto aqui como em casa. A minha intervenção vai ser muito rápida, no que diz respeito aqui aos documentos apresentados pelas forças políticas. O PSD apresenta aqui hoje um voto de saudação do 25 de Abril e do 1º de Maio, porque acreditamos que são datas muito importantes para a nossa história democrática. Gostávamos, contudo, de fazer uma alteração no texto, mais concretamente no ponto 1 das deliberações, que passará então a dizer saudar e associar-se à celebração dos 51 anos do 25 de Abril, como data de derrubo da ditadura e da construção das liberdades cívicas e da oportunidade da instauração em Portugal de uma democracia pluralista. Isto no que diz respeito ao nosso documento. No que diz respeito ao documento apresentado pelo Chega, a bancada do PSD reconhece a importância da segurança como uma condição essencial para o bem-estar e para a qualidade de vida dos nossos fregueses. A cidade de Lisboa conta atualmente com um programa de vigilância, com câmaras em funcionamento, estando previsto até ao final de 2025 que esse número aumente para 242 câmaras em funcionamento, num investimento superior a 5,3 milhões de euros. Contudo, é importante referir que a freguesia de Lumiar não está para já contemplada nesse plano de expansão e, precisamente por isso, o Executivo da nossa Junta, já em conversações com a Câmara Municipal de Lisboa, alertou para a necessidade de avaliar a possibilidade de virem também, de estender esse programa para a nossa zona geográfica. Portanto, nós reconhecemos a preocupação dos fregueses, partilhamos o objetivo de reforçar os meios de dissuasão e combate à criminalidade. Dito isto, não podemos deixar de manifestar a nossa discordância com o texto que foi escrito e apresentado, porque nos parece que existe um foco geográfico excessivo da moção na zona da Alta de Lisboa, que parece querer circunscrever os fenómenos negativos da nossa freguesia nessa parte do território. A verdade é que a segurança é uma preocupação transversal de toda a nossa freguesia e não deve ser tratada com base em generalizações ou estigmatizações de zonas concretas do nosso território. Eu não creio que na zona da Alta de Lisboa haja um problema agravado de comportamentos relativos à recolha do lixo que não se consigam ver no Lumiar Centro ou em Telheiras, por exemplo. O que defendemos é, assim, uma abordagem integrada que trate todos os moradores do Lumiar por igual, promovendo assim a coesão e a confiança nas instituições que lideramos.
De qualquer das formas, a bancada discorda do texto que foi apresentado, mas em relação aos pontos deliberativos vamos dar liberdade de voto à bancada e cada membro do nosso partido votará de forma que achar melhor, tendo em conta a sua consciência. Obrigada. Muito obrigado. Francisco Ferreira. Francisco Ferreira, do Livre. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu não fiquei esclarecido, eu gostaria que mais tarde o PSD pudesse repetir, pelo menos que parte é que é retirada então da proposta, se pudesse ser citado aqui, fica mais fácil. Em relação a outra proposta que vamos discutir aqui hoje, que já foi aqui falada muitas vezes, que é do Chega, sobre a segurança ou a insegurança na Alta de Lisboa, que supostamente é sobre a insegurança na Alta de Lisboa, mas traz exatamente 0 factos e 0 dados sobre a Alta de Lisboa. 0. Vai buscar informação ao RACI, ao Relatório Anual de Segurança Interna, mas omite os dados mais importantes. Porquê? Porque esses dados desacreditam completamente essa moção. A criminalidade geral baixou em Lisboa, portanto, não é verdade que haja um aumento de insegurança. Portanto, há tanta coisa para criticar em Lisboa, não vale a pena criticar algo que não existe. Pronto, fica assim mais uma vez provado que parece que a estratégia eleitoral da direita será muito na base do medo, onde através da desinformação tentarão criar uma percepção de insegurança, criando um medo, e na esperança de que com esse medo as pessoas votem naqueles que mais oferecem medidas securitárias, medidas essas que muitas vezes atentam contra as liberdades individuais de todos nós. Portanto, obviamente esta proposta vai ser rejeitada pelo LIVRE e eu espero por todos os outros partidos que defendem a liberdade. Obrigado. Camila, se eu estiver enganado, depois corrijam, por favor, mas eu penso que a alteração que está na proposta do PSD é na palavra que diz fascismo, é substituída por ditadura. É isto? É isto. Ficou esclarecido, Francisco? Ok. Quem mais quer intervir? Sim. Pode? Então, João Condé, se faz favor. Como lhe fizeram uma pergunta, faça favor de responder. É isso mesmo. Obrigado, Sr. Presidente. Eu estou disponível para alterar, porque, de facto, o estudo deve ser feito a toda a freguesia. Eu simplesmente pus Alta de Lisboa porque é onde tem havido mais incidência. As notícias dizem que tem havido mais incidência. Pronto. Mas de facto, o pedido de informação que eu fiz à terceira divisão foi recusado e simplesmente disse a informação que há é que está no RACI e não damos a informação específica. Portanto, eles não dão informação específica. A informação que eu obtive na esquadra é que, de facto, davam indicação de que seria a Alta de Lisboa onde haveria mais incidência. Mas não é uma coisa oficial, naturalmente. Portanto, estou perfeitamente aberto a alterar o texto, alargar a toda a freguesia, e se acharem que o tema portanto, da questão da higiene e do efeito dissuasor não é relevante, também se pode alterar por mim. O importante é que seja feito o estudo e que a gente veja, de facto, quais são os locais e as zonas que merecem a atenção deste sistema. Seja só com o fim da segurança, seja também com o fim dos comportamentos de higiene e segurança. Não sei, para aí, não sei, pronto. É uma questão que terá que ser estudada. No fundo, o desafio que eu aqui lanço é que acho que este assunto deve ser estudado, deve ser visto e deve-se pedir a opinião das entidades implicadas e que têm poder de decisão, nomeadamente a Polícia e depois a Câmara. Pelos vistos, já houve uma comunicação com a Câmara, mas acho que não era demais reforçar um documento aprovado pela Assembleia para este tema. Portanto, resumindo, estou disponível para alterar, é uma questão de acordarmos a... Deixe-me perguntar-lhe uma coisa, tendo em conta que diz que isso tem que ser revisto e tem que ser estudado, quer retirar a proposta e apresentar na próxima Assembleia ou quer agora tentar alterar... Quero, eu acho que sim. Acho que se pode tentar alterar agora? Sim, então agradeço que
sem fazer muito barulho, tente falar com os principais líderes das bancadas para ver se conseguimos chegar a algum acordo, porque entretanto temos que continuar com os nossos trabalhos, não é? Sim, claro que sim. Caro Pedro Saraiva, se faz favor, PS. Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente do Executivo e restantes membros do Executivo, caros membros da Assembleia, trabalhadores da Junta de Freguesia de Lumiar, fregueses que nos assistem presencialmente e através das páginas da Junta de Freguesia, boa tarde a todos. Tentarei ser breve e começo já por dizer que relativamente ao documento apresentado pelo Partido Chega, e já que vai entrar em conversações para alterar o mesmo, pode cingir as alterações àquele lado da bancada, porque da nossa parte contará certamente com a reprovação do documento apresentado, uma vez que quer a intervenção da Iniciativa Liberal, quer a intervenção do LIVRE foram particularmente claras naquilo que é o entendimento que temos sobre este documento, que é atentatório das mais... de todas e quaisquer liberdades individuais, é estigmatizante e deve ser absolutamente contrário àquilo que é a nossa participação pública e cívica nesta Assembleia. Se temos dúvidas sobre o que apresentamos, devemos primeiro estudar antes de apresentar. Se não sabemos de que dados falamos, não os devemos inventar. Se não sabemos o que dizemos, mais vale estarmos calados. E, portanto, temos pena que este seja o comportamento. E temos naturalmente que o reprovar. Relativamente aos outros documentos que foram apresentados nesta sessão, o Partido Socialista será favorável aos mesmos, dizer que temos aqui duas visões quase opostas sobre aquilo que é o significado do 25 de Abril e, portanto, também é de saudar esse pluralismo e dentro daquilo que é a interpretação feita por uns mais de um espectro político e outros do outro, conseguimos entender-nos sobre aquela que é a importância desta data fundadora da democracia portuguesa. Temos pena que o PSD, agora à meio da reunião, tenha decidido que afinal o 25 de Abril não derrubou 50 anos de fascismo, mas de ditadura. Se assim é, imagino que também isto seja uma questão ponderada e que não seja assim uma decisão de momento, mas enfim, as decisões ficam para quem as toma e, portanto, registamos esta mudança de posição relativamente àquilo que foi o documento apresentado. Para terminar, queria fazer uma referência relativamente a um tema que não está em debate nos documentos apresentados, mas foi referenciado pelo Sr. Presidente, que diz respeito à Comissão de Mobilidade que neste momento que foi criada por iniciativa da Iniciativa Liberal e que foi e da qual o Partido Socialista também faz parte, e onde por várias vezes temos chegado à conclusão de que é importante também perceber aquilo que o Executivo da Junta de Freguesia, apesar de não ter competências próprias em grande parte destas matérias relacionadas com a mobilidade, era importante para nós também perceber aquilo que o Executivo tem feito nestas matérias e, portanto, tentar perceber junto da Câmara Municipal também quais é que são as questões que já apresentaram de alterações e de propostas que entendam que sejam relevantes para a freguesia, uma vez que não se tem verificado a possibilidade de chegar a esta comissão aquilo que tem sido também o papel do Executivo da Junta de Freguesia, como acreditamos que nestes 4 anos devem ter um pensamento estruturado sobre as principais alterações no território e, portanto, queríamos também conhecê-lo, uma vez que não tivemos a oportunidade de o conhecer até agora e, portanto, aproveitava este momento também para fazer esta referência. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais intervenções? Eu queria fazer um comentário aqui ao que o Pedro Saraiva acabou de dizer. Eu compreendo perfeitamente a posição do PSD, porque há uma coisa que aqui penso que todos estamos de acordo. É que o regime que antecedeu o 25 de Abril era uma ditadura, sem dúvida nenhuma. Se era fascismo ou se era outro tipo qualquer de ditadura, é muito discutível. Isso teríamos aqui discussões extremamente complicadas e se calhar nunca chegaríamos, de facto, a um resultado completamente correto, porque não há respostas corretas sobre isso. Teríamos de discutir aqui modelos políticos e algumas das características que aquela ditadura tinha e que não há dúvida, e isso é que eu acho que é importante e é que tem que se focar, que de facto era uma ditadura que tinha que acabar e acabou com o 25 de Abril, e isso de facto é de registar e é importante. Queria agora perguntar ao Sr. Presidente do Executivo se tem alguma consideração a fazer aqui sobre os temas do PAOD. Muito obrigado, Sr.
Presidente, cumprimentá-lo a si e à mesa, cumprimentar o resto dos membros da Assembleia de Freguesia, cumprimentar o resto dos membros do Executivo, cumprimentar também os nossos fregueses que nos assistem aqui à distância e também, naturalmente, os nossos trabalhadores que garantem que esta Assembleia se possa realizar. E, portanto, não me alongarei muito breve. Pedi aqui ao João Condesso, do Chega, que nos clarificasse que documentos é que faltam, porque, de facto, são lá muitos documentos, não sei exatamente que documento é que falta, mas, por exemplo, da Assembleia, da posse, eventualmente, estão lá bastantes documentos, não é? Portanto, não sei qual é que falta, se calhar não estamos a procurar no sítio certo, mas há claramente no site da Junta uma pasta que diz documentos, onde estão quer os documentos que foram presentes à Assembleia, portanto, depois poderá clarificar-nos quais são os documentos que faltam. Em relação à questão das escolas da freguesia, é de facto uma preocupação nossa e há várias das escolas que estão efetivamente a necessidade de obras há muitos anos, há demasiados anos, e junto da Câmara temos feito o reforço precisamente dessa necessidade. O que é facto é que, como também já foi dito, há aqui um problema em relação à transferência das competências do Governo Central para a autarquia e que tem impossibilitado que se tenha avançado. Na prática, para os alunos e para os fregueses, é irrelevante de quem é a responsabilidade. Ela tem que se resolver. E é isso também o que temos dito, independentemente de ser o Governo Central, ou ser a Câmara, ou ser a Junta, ou quem quer que seja, o importante é resolver o problema para os alunos e reconhecer que, efetivamente, isso não tem acontecido, e eu espero que possamos finalmente resolver esse problema oportunamente, mas não tem sido possível. Em termos daquilo que são as reparações concretas nas escolas da freguesia, efetivamente nós temos apostado nas nossas equipas para fazer essa reparação e nos últimos 2-3 meses estivemos junto das direções das escolas a fazer um levantamento exaustivo de todas as situações em falta, por forma a que possamos agora, vamos lançar um procedimento para externalizar essas reparações, para, digamos, colocar a zero aquilo que são as pendências das reparações nas escolas. Em relação e já agora dizer que estes 2 pontos não estavam no período antes da ordem de trabalho, portanto, não sei bem como é que acabaram por surgir, mas temos todo o gosto em esclarecer os membros da Assembleia e bem como os fregueses sobre estas questões. Em relação à questão da expansão da rede de câmaras, de facto é esse o enquadramento e nós sinalizámos junto da Câmara precisamente o interesse que essa rede possa ser expandida. Como sabemos, essa rede já está a ser implementada, vai ser progressivamente aumentada e é expectável que isso possa acontecer num horizonte de tempo relativamente curto. Não nos parece que haja aqui grandes questões, até porque a designação técnica sobre a localização das câmaras deve ser feita por quem de facto sabe e quem de facto tem os dados, que são as forças de segurança. E, portanto, será a eles que compete fazer essa avaliação e da mais-valia desse tipo de equipamentos que, a nosso ver, podem de facto ter aqui uma vantagem em alguns pontos concretos da freguesia que não se cingem à Alta de Lisboa. Por exemplo, os nossos interfaces rodoviários e de transportes têm também uma pressão de população significativa e podem também ser locais onde este tipo de equipamentos pode fazer sentido. Temos também, por exemplo, um estádio de futebol e nas imediações, tipicamente também, não com tanta regularidade, mas pode também haver interesse em que estes equipamentos lá estejam instalados. De qualquer forma, na nossa ótica, mais do que pensar em temas que fazem parte da agenda de um determinado partido político e depois tornear a realidade em torno disso, o que nós queremos é que haja dados e que esses dados possam sustentar as opções e as decisões que são feitas. E, portanto, acho que esse é que deve ser o princípio que deve nortear a intervenção. Em relação às questões da mobilidade levantadas pelo Partido Socialista, de facto temos tido uma preocupação em relação a essa matéria, nomeadamente na aposta no que diz respeito à mobilidade suave, aumentar aquilo que é a rede ciclável, nomeadamente já agora recentemente junto à Rua Manuel Valadares, com a obra que foi feita, aumentou-se, houve uma alteração também na estrada do desvio. Pretendemos que a mobilidade suave chegue também à Alta de Lisboa. Já houve uma intervenção feita junto a Calvanas que permitiu ligar, de alguma forma, aquele eixo, mas ainda falta, naturalmente,
Nomeadamente, aquilo que diz respeito à Estrada da Torre, por exemplo, que não tem uma ciclovia, tem lá qualquer coisa que não é nem uma ciclovia, nem outra coisa qualquer, e, portanto, importa, e há um projeto nesse sentido da Câmara que carece agora de cabimentação para ser implementado. Adicionalmente, dizer que estamos aqui não tanto na mobilidade suave, mas noutros aspectos da mobilidade, a questão da obra na Rainha Dona Amélia tem sido uma obra que foi amplamente discutida com a população e com as entidades do território, por forma a ajustá-la àquilo que é também a circulação de pessoas que têm algumas limitações à sua mobilidade, nomeadamente do Lar Militar da Cruz Vermelha, da ADFA e das diversas associações que existem ali junto ao Hospital Polivalente. Tivemos também já a repavimentação, como é sabido, da Formosinho Sanches, da Alameda das Linhas de Torres e, portanto, houve aqui uma aposta também a identificar aqueles que eram os locais mais pendentes, mais pertinentes ou mais que carecem de intervenção. Seguramente que a Estrada da Torre é, neste momento, no território, o arruamento que precisa, efetivamente, de uma repavimentação e estamos junto da Câmara a diligenciar nesse sentido. Para terminar, dizer, enfim, à audiência e ao Sr. Presidente que o Executivo também gostava de solidarizar com o voto de pesar em relação ao falecimento do Papa Francisco e, portanto, nós também nos solidarizamos. De resto, tivemos a oportunidade de o receber aqui no Lumiar a quando da Jornada Mundial da Juventude e, portanto, é de facto uma personalidade que nos deixa e que deixa uma marca indelével no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria dizer o seguinte em relação à Comissão de Mobilidade. Estive a falar com o representante da Iniciativa Liberal, o Carlos Guedes, que apresentou a proposta e vamos, de facto, marcar uma reunião para a semana de 11 a 18, entre 11 e 18 de maio. E, tal como tínhamos falado na última reunião, eu faço intenções de convidar o Sr. Presidente. Temos estado a convidámos o engenheiro Mário Lopes como técnico para nos ajudar a elaborar uma proposta sobre aquele eixo viário que há ali ao pé na Pá de Cruz. E desta vez eu gostava de convidar o Sr. Presidente porque há algumas questões que se têm levantado nessa comissão e que seria bom ter a sua ajuda para termos algumas respostas. Diga. Se me permite só 30 segundos, e porque de facto me passou a quando da intervenção, e era sinalizar que um dos aspectos que para nós é também muito pertinente e que tem uma visão de futuro é a questão da resolução do nó ali da Padre Cruz com Calçada de Carris e o atravessamento de ambos os lados do Lumiar. E, portanto, a resolução desse problema será seguramente parte importante da resolução dos problemas no Lumiar Centro, na Alta de Lisboa, no acesso àqueles eixos viários, bem como melhorar o atravessamento para o Paço do Lumiar, enfim, que era uma ligação histórica que hoje está prejudicada pela existência precisamente da Padre Cruz e da Calçada de Carris. Portanto, era apenas para sinalizar esse aspecto que de facto me esquecia quando da intervenção. Muito obrigado. Muito bem. É mesmo esse tema que temos estado a falar na Comissão de Mobilidade, principalmente é esse tema, portanto é um tema de facto muito importante para toda a freguesia e para os fregueses do Lumiar. É uma situação que eu ouço falar há mais de 20 anos, mas que as coisas têm sido difíceis de resolver. Vamos tentar ajudar para que essa situação fique resolvida. Muito bem, em relação ao que tínhamos falado anteriormente, João Condesse, temos alguma novidade sobre a moção número 1? Sim, eu estou disponível para fazer a alteração. Já falei aqui com o Bernardo, falei também com a Camila, embora o PSD tenha liberdade de voto, não é? Mas eu portanto, pretendo retirar a primeira. No parágrafo que o Bernardo referiu, retira-se o efeito dissuasor, este que não se aplica também aos comportamentos, por aí afora até ao fim do parágrafo. Fica só o início. É o último parágrafo antes da liberação. Portanto, é o que diz a utilização de sistemas de CCVT, tem-se verificado. Então, o que é... Até a posteriori, pronto. Investigação a posteriori. Ponto. A partir daí retira-se. Efeito dissuasor este que se aplica. Portanto, o que se retira é a seguir a posteriori. Exatamente. Pronto, muito bem. Portanto, e depois... Então, o que retiramos é efeito dissuasor este que se aplica também aos comportamentos menos adequados a uma correta cidadania quanto à higiene e limpeza e tratamento de monos colocados na via pública e que obstruem a circulação pedonal ou até mesmo viária. É isto?
vai ser retirado. Exatamente. Pronto, portanto, a votação que vai ser feita... Espera aí só um bocadinho, Sr. Presidente, só um bocadinho. Desculpe lá. Mas espera aí, só para ficar bem claro. Portanto, a votação que vai ser feita desta moção será sem esta parte do parágrafo. Depois, o primeiro ponto de deliberação, em vez de ser na zona alta de Lisboa, alarga-se a toda a freguesia. Portanto, não vamos especificar zona da alta de Lisboa, alarga-se a toda a freguesia. Portanto, então retiramos na zona da alta de Lisboa. Portanto, não dizemos qual Mais é a zona, portanto, não dizendo é para a freguesia toda. É na freguesia, exatamente. Okay. Alguém tem dúvidas sobre esta situação do que é que está a retirar nesta proposta? Pronto. Muito bem. Mais intervenções? Há mais alguma intervenção? Então vamos passar às votações, por favor. Eu tenho uma... Sou aqui. Só um segundo. Francisco quer intervir, é? Sim, muito rapidamente, basicamente, é para dizer que eu gostava de subscrever a moção da CDU sobre o 25 de Abril e o 1º de Maio. Muito bem. João Camilo, aprovado? Muito bem. Vamos então votar a moção número 1, mais cidadania. Eu proponho que se retire também, o título diz mais cidadania na alta. E portanto... Dê-me só um segundo, por favor. É que tenho aqui uma... Portanto, se calhar temos que retirar na alta, não é? Mais cidadania só. Ok. Muito bem. Então, moção número 1, mais cidadania, apresentada pelo Partido Chega. Quem? Pronto, o que estava aqui era mais cidadania na alta. Tiramos na alta, fica mais cidadania. Portanto, quem vota contra? Pedro, peço só uma coisa. Quantas pessoas do PS é que estão? Estão 4? 4 pessoas. Então são 4, não é? Para já são 4, neste momento são 4. Sim, então são 4. Ok. Neste momento são 4. Então, por favor, são 4 votos contra do PS, um voto do LIVRE, um voto da CDU, um voto da Iniciativa Liberal, 2 votos do PSD. 3? 4. Então, contra 4 do PSD, 4 do PS, 1 do LIVRE, 1 da CDU, 1 da Iniciativa Liberal. É do Chega. Sim. Então, do PSD são só 3, então. Este é o do Chega, é a moção número 1. Moção do Partido Chega. Está aqui escrito, por engano, CDU, mas é do Chega, está bem? Então, vamos recapitular. Então, sendo assim, temos aqui uma saída de um voto contra, são 3 votos contra do PSD, são 4 votos contra do PS, é um voto contra do LIVRE, é um voto contra da CDU e um voto contra da Iniciativa Liberal. Correto? Quem se abstém? Abstém-se, não é? E a favor temos um voto do PSD, 4 votos do CDS, um voto do Chega. 7, 8, 9, 10, temos 10 votos contra e temos 4, 5, 6 a favor e uma abstenção. Calma, 10... Há aqui qualquer... assim, porque estamos neste momento 17, porque falta de facto o membro do Bloco de Esquerda e um do PS. Portanto, esta proposta, a moção número 1, mais cidadania, apresentada pelo Partido Chega, foi rejeitada com 10 votos contra e teve 6 votos a favor e uma abstenção. Recomendação número 1, saber o estado de degradação de várias... Sr. Presidente, peço desculpa, só para dizer que a Iniciativa Liberal irá apresentar uma declaração de voto. Muito bem. Escrito. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado.
Recomendação número 1, sobre o estado de degradação de várias vias na freguesia, apresentada pela CDU. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovada por unanimidade. São 18 votos a favor. 17, desculpem. 17, neste momento 17, sim. Peço desculpa, mas vou ter que escrever aqui por partidos. São 5 do PSD, são 4 do PS, são 4 do CDS, 1 do LIVRE, 1 da CDU, 1 da Iniciativa Liberal, 1 do Bloco de Esquerda. Não, desculpa, o Bloco de Esquerda não está presente e 1 do Chega. Portanto, 17. Esta proposta, a recomendação número 1 apresentada pela CDU, foi aprovada por unanimidade com 17 votos a favor. Saudação número 1 ao 25 de Abril e ao 1º de Maio, apresentado pela CDU. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção do Chega. E temos a favor 5 votos do PSD, 4 votos do PS. Ok, Henrique, olá. 5 votos do PS, 4 votos do CDS, 1 voto do LIVRE, 1 voto da CDU, 1 voto da Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda não está. Portanto, temos 17 votos a favor. 5, 10, 14, 15, 16, 17 votos a favor. Portanto, esta proposta é aprovada com 17, a saudação número 1 ao 25 de Abril e ao 1º de Maio, apresentado pela CDU, é aprovada com 17 votos a favor e uma abstenção. Saudação número 2 ao 51º aniversário do 25 de Abril e ao 1º de Maio, apresentado pelo PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, temos uma abstenção do Chega e uma abstenção da CDU. E, portanto, temos votos a favor. São 5 do PSD, 5 do PS, 4 do CDS, 1 do LIVRE, 1 da Iniciativa Liberal e ficamos por aqui. E, portanto, temos 16 votos a favor e 2 abstenções. A saudação número 2, portanto, ao 51º aniversário, 25 de Abril e ao 1º de Maio, apresentado pelo PSD, é aprovado com 16 votos a favor e 2 abstenções. Muito bem. Agora vamos votar o voto pesar pelo Papa Francisco. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Muito bem, temos as nossas votações feitas. São 8 horas, mas vamos fazer o seguinte. Eu proponho que se faça um voto de silêncio por honra do Padre Francisco. Se estiverem de acordo, proponho. Alguém contra? Então, vamos fazer esse voto de silêncio agora, está bem? Muito obrigado. Muito bem, os trabalhos desta Assembleia estão a decorrer muito bem. Neste momento já acabamos o PAOD e
e ainda temos bastante tempo até ao nosso intervalo. Portanto, eu ia propor, pronto, para tentar não se importa que eu faça aqui uma pergunta ao Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós temos cerca de, eu diria, 20, 25 minutos. Acha que consegue encaixar a informação escrita do Presidente destes 25 minutos, ou é apertado? Sr. Presidente, em termos da apresentação, tenho a certeza que sim. Não sei se depois das intervenções dos diversos Mas pelo menos a apresentação íamos avançando, não é? Se tem essa possibilidade, não é? Mas se calhar Mas, pelo menos parte, fazemos a intervenção. Pronto, então eu pedi-lhe para avançar com a intervenção da informação escrita e pronto, para irmos avançando. De facto, até por volta das 8h30, 8h35, para depois irmos então fazermos a nossa pausa. Sr. Presidente, peço-lhe só um segundo aqui para trocar o equipamento. Agora somos 18, porque já veio o Henrique. Muito boa noite a todos, obrigado novamente. Vou então proceder à apresentação de informação escrita correspondente, neste caso, ao mês de dezembro e ao primeiro trimestre de 2025. Ao mês de dezembro de 24 e o primeiro trimestre de 25. Na prática, à semelhança do que acontece habitualmente, temos... Não vou ser muito extenso, até porque todos tiveram a oportunidade de ler o relatório por escrito e, portanto, acredito que terão, eventualmente, dúvidas sobre o que está escrito. Na prática, nós temos, como é costume, ter o nosso atendimento, seja no caso dos meu próprio e também dos nossos vogais. Realço aqui algumas reuniões, tem a lista completa no relatório, mas realço, por exemplo, aquilo que fizemos no âmbito da comissão criada no que diz respeito à obra da Rua Manuel Valadares. Foi, de facto, um progresso importante que permitiu fazer não só a articulação com a obra que lá foi realizada, que inaugurámos de resto agora há 2 semanas, salvo erro, e que permitiu também fazer o processo de consulta pública, de ouvirmos as pessoas no sentido de o que é que pretendem para aquele espaço. E, portanto, esse processo já está concluído e vamos agora desenvolver os esforços no sentido de materializar isso mesmo. Mas para nós foi muito importante reabrir aqueles troços de trânsito que estavam fechados há longo tempo e introduzir ali uma nova dignidade em relação àquele espaço que, de facto, durante muito tempo prejudicou quem ali passava e residia. Tivemos a oportunidade de reunir com a AIMA, como saberão também, temos uma unidade de atendimento da AIMA instalada no templo Radha Krishna, no templo hindu, e que temporariamente lá está instalada. É expectável que elas terminem as intervenções lá no final de maio, e foi importante até para... Havia, de facto, fruto do grande afluxo de pessoas àquele local, um conjunto de problemas que, em articulação com a AIMA, com as forças de segurança, com as diversas entidades relacionadas com os transportes, foi possível mitigar e hoje acredito que a situação está bem mais controlada e, tanto quanto temos percebido, quer por lá passar, quer pela enorme redução de queixas que temos tido, a situação controlada. Reunimos também com a direção do INEM, Instituto Nacional de Emergência Médica. Há um espaço do INEM no território, ali no Paço do Lumiar, e o INEM pretende precisamente reabilitar aquele espaço para que lá possam funcionar
funcionar os seus serviços. E para nós é também uma oportunidade de recuperar, efetivamente, um espaço que está devoluto, apesar de lá funcionarem uma parte de estacionamento de alguns veículos e até de limpeza dos mesmos, mas que poderia, de facto, ter ali outros recursos e para nós é importante que isso se possa desenvolver. Também tivemos a oportunidade de trabalhar no sentido da recuperação de um campo na Alta de Lisboa, julgo que já tinha trazido aqui na reunião anterior e que em breve também terá a sua conclusão. Tive a oportunidade de representar também as freguesias numa sessão de homenagem àqueles que estiveram envolvidos no combate à pandemia por Covid-19 e foi de facto muito interessante e reconhecer, foi uma iniciativa da ANAM, da Associação Nacional de Assembleias Municipais, mas que efetivamente quer os executivos que nos antecederam e depois aqueles que estão agora em exercício tiveram aqui um papel relevante para mitigar os impactos precisamente da pandemia junto das nossas populações. Realço também um exercício feito no âmbito internacional, o MODEX, que permitiu ver a capacidade instalada de várias forças de primeira intervenção, nomeadamente do INEM a nível nacional, mas outras que vieram de Itália, da Suíça, da Alemanha, e que foi muito interessante ver a forma como estas diversas forças se articulam perante uma eventual ameaça. E, portanto, treinar é muito importante e nós aqui no Lumiar também privilegiamos as questões conexas com a proteção civil, e, portanto, a possibilidade de ter participado neste exercício e, inclusivamente, alguns dos nossos voluntários da Proteção Civil também participaram como voluntários no exercício, neste caso simulando feridos, e foi também particularmente interessante. Tivemos também um desenvolvimento importante nos CDC, nomeadamente naquilo que diz respeito às obras que estão a ser feitas em vários locais. Em relação à Secretaria-Geral, temos tido uma evolução lenta daquele que é o número de eleitores recenseados, portanto estamos nos 39.701, 1.111 atestados emitidos, 751 intervenções feitas no âmbito do espaço cidadão. O nosso autocarro tem, de facto, uma utilização muito regular, e, portanto temos 25 deslocações ao serviço da Junta e 28 deslocações feitas no âmbito de entidades externas e, portanto, é um equipamento, de facto, muito requisitado e penso que tem prestado um bom serviço aqui ao Lumiar. Em relação aos recursos humanos, mantemos aquilo que tínhamos, temos um mapa de pessoal com 178 postos de trabalho, 59 dos quais estão vagos e temos 110 prestadores de serviço com esta distribuição, não vou deter sobre isso mesmo. Em relação à execução orçamental, tanto quanto é a execução de um primeiro trimestre, estamos em linha com o que seria expectável, 14% de execução em termos da receita, 10% de execução em termos da despesa e, portanto, não é anormal que assim seja para este primeiro período. Fernando, se conseguires não... Obrigado. Em relação à gestão e conservação de equipamentos, de facto, estamos aqui a tentar renovar a frota e alguns equipamentos que, entretanto, chegaram, nomeadamente tem ali imagem da nova varredora, já chegou também o autotanque, que era também um equipamento que há longo tempo estávamos na expectativa que pudesse chegar, e houve também um investimento no sentido do melhoramento do sistema de senhas, do atendimento aqui dos vários serviços e que permitirá implementar uma solução em vários locais que será também um instrumento de disseminação de informação da Junta de Freguesia. Portanto, estes monitores vão estar instalados em alguns dos nossos equipamentos com essa mais-valia de permitir precisamente chegar mais facilmente às diversas populações. Em relação aos recursos humanos, realço que foi possível negociar um acordo coletivo de empregador público com um dos sindicatos, neste caso o STML, não conseguimos chegar a acordo com o STAL, havia um diferente e o STAL entendeu não assinar e nós naturalmente respeitamos aquilo que é a negociação coletiva. Temos também a conclusão do processo de avaliação do biénio CIADAP, portanto uma novidade aqui na Junta de Freguesia do Lumiar e que é muito importante para os nossos trabalhadores em termos da progressão. Estamos agora a preparar o processo de avaliação do CIADAP para 2025, a avaliação passou de bienal para anual e, portanto, o processo tem também uma maior celeridade. Foram concluídos 2 procedimentos de contratação, 2 técnicos superiores para a cultura e comunicação e um AT para a ação social e estão em curso o procedimento concursal para a área de atividades económicas e licenciamento. Houve também aqui uma aposta no sentido de dar formação aos nossos colaboradores, nomeadamente primeiros socorros, também na área da
aquisição da Carta de Pesados e o CAM, concretamente para os nossos funcionários da higiene urbana. Lançámos também, no dia da freguesia, o projeto Lumiar Consigo, que é o cartão do Lumiar. Era um projeto que já estava a ser desenhado há muito tempo e que permite, de facto, conceder aos fregueses algumas vantagens nos comerciantes do território. E, portanto, é expectável que, progressivamente, as pessoas possam ir aderindo. Deixo-te já o desafio aos membros da Assembleia, a quem nos assiste, que se possam inscrever, podem fazê-lo online e, portanto, fica desde já essa sugestão. Dizer que o cartão pode ser estritamente digital e tem também uma possível vertente física, se quiserem deslocar-se aqui aos serviços para o poder obter. Mas a funcionalidade do cartão digital é plena. Em relação ao licenciamento, também desenvolvemos o trabalho habitual da emissão das licenças e também da cobrança das mesmas. Estamos a trabalhar na requalificação de 2 espaços, nomeadamente o mercado e o antigo lagar da Quinta de São Vicente, e esse procedimento da implementação destas intervenções está também em curso e esperamos que ele possa chegar a bom porto rapidamente. Em relação ao desenvolvimento social, temos quer as questões do cartão solidário, que também já tinha tido a oportunidade de apresentar e que se tem revelado um sucesso, portanto, permite dar uma muito maior dignidade aos utentes deste apoio que nós concedemos aos nossos fregueses e, portanto, tem havido feedback bastante positivo dos mesmos. No âmbito do Fundo de Emergência Social, também uma aposta em cada vez tentar chegar a mais pessoas. O Lumiar, de facto, é uma das freguesias que não esgota a sua verba de FES e, portanto, estamos a tentar alargar o acesso de cada vez mais famílias, nos termos daquele que é o programa FES. Em relação à comunidade de energia renovável, há, de facto, aqui uma preocupação em relação à dimensão social. De resto, hoje temos uma proposta que vos trazemos, que tem a ver com o aumento da comunidade de energia renovável de Telheiras de Lumiar, no sentido de passarmos à segunda fase. Portanto, já temos a primeira fase a funcionar ali na cobertura do lagar e a perspectiva é que se possa alargar esta comunidade, agora abrangendo já perto de meia centena de famílias, para o pavilhão do Alto da Faia. Portanto, é um projeto que de resto trazemos e que apresentarei nessa altura. A Comissão Social de Freguesia tem funcionado, principalmente através dos seus grupos de trabalho, nomeadamente ligado às acessibilidades, portanto é bom ver que quer a Comissão Social de Freguesia, quer a Assembleia de Freguesia estão a trabalhar no mesmo sentido, para obter melhores resultados. A Just a Change tem feito várias intervenções no território, de recuperação e requalificação de algumas habitações. Temos o protocolo com a Animal Life, nomeadamente permite aceder a cuidados de saúde veterinários para famílias mais carenciadas e não me canso de realçar o projeto que temos com a Mundo a Sorrir, nomeadamente o Lumiar a Sorrir, que pretende que possamos aceder a mais, dar cuidados dentários a mais pessoas. E, portanto, se conhecerem pessoas que estão no Lumiar e que podem beneficiar desse projeto, não deixem de o sinalizar, porque de facto está ainda com disponibilidade de intervenção e seria uma pena que não o utilizássemos em pleno. Em relação ao CCPL, portanto, o Centro do Paço do Lumiar e o CAF-BCV também têm amplas iniciativas que podem encontrar no relatório escrito, me furto aqui a detalhar. No âmbito da saúde, tivemos também um conjunto de intervenções relevantes, desde dádiva de sangue, intervenções no âmbito da promoção da saúde, também uma celebração de vários dias emblemáticos na área da saúde, nomeadamente acabámos por comemorar também o Dia Mundial da Saúde no dia 7 de Abril e, portanto, é efetivamente uma área que tem tido uma dinâmica importante. Um dos projetos interessantes também tem a ver com a colaboração com a Liga Portuguesa contra o Cancro, no âmbito do projeto Liga-te à Vida. Em relação ao projeto Radar, continuamos de facto a dinamizá-lo com múltiplas ações, quer na rua, quer junto dos nossos parceiros, por forma a que esta rede possa identificar as pessoas em carência, em vulnerabilidade e que elas possam obter os melhores resultados. Em relação ao desporto, continuamos a apoiar os diversos clubes da freguesia, as escolas de desporto e a dinamizar aqueles que são os espaços que estão afetos a esta prática e a disponibilizá-los à população. Em relação ao Núcleo de Educação e Juventude, nomeadamente a componente da UTIL, há aqui um conjunto de projetos. Atrevo-me aqui a realçar a imagem que tem no canto inferior esquerdo da imagem, que foi, efetivamente, no âmbito de acolhermos cá a reunião da RUTIS, a Rede de Universidades de Especialidade Sénior, a equipa da UTIL acabou por ganhar o primeiro prémio, portanto,
é, digamos, um reconhecimento da qualidade do que é feito também e da competitividade dos nossos alunos na UTIL. Mas, enfim, temos uma diversidade importante de atividades. Agora, circunstancialmente, fruto da intervenção na UTIL, na instalação da UTIL, houve necessidade de adaptar as atividades e estão a decorrer em outros espaços da freguesia, mas temos conseguido, apesar dessa limitação, manter uma oferta importante para os nossos alunos. Em relação às AFCAF e Lumiar Jovem, temos efetivamente também um conjunto de iniciativas, de resto também no âmbito da comemoração do aniversário tivemos uma iniciativa grande no templo hindu e, de facto, são 14 valências e, portanto, uma enorme diversidade da oferta que temos para os nossos jovens. Tivemos também a iniciativa no Natal, enfim, como é costume, fruto da interrupção letiva, e, portanto, há, efetivamente, aqui uma multiplicidade de intervenções que eu também não vou detalhar, mas que no relatório têm a oportunidade de ver com maior especificidade. Em relação à educação, juventude e associativismo, tivemos também aqui várias iniciativas, a Assembleia das Crianças, o desfile de Carnaval, portanto, houve várias iniciativas que visaram dinamizar esta área aqui no nosso território. Em relação à cultura, há de facto uma oferta, e temos tentado trazer oferta não só de iniciativa da freguesia e da junta aqui no Lumiar, mas também uma perspectiva de que atividades da cidade possam também ter lugar aqui no Lumiar. E temos conseguido trazer, de facto, alguns eventos que nos parecem importantes aqui para o território. E, portanto, temos uma grande ocupação dos nossos equipamentos culturais, o auditório da biblioteca, aqui a galeria liminar, enfim, outros equipamentos que usamos com alguma regularidade, e isso tem permitido, efetivamente, uma oferta significativa. Gostávamos nós de conseguir chegar a mais pessoas e que mais pessoas pudessem usufruir. Assinalar aqui as diversas intervenções que tivemos, enfim, o encontro de coros, as iniciativas que tomaram lugar aqui no território, não vou enumerar todas, de facto há uma oferta diversificada e que serve vários públicos e que eu não me canso de sinalizar que, se não o fazem ainda, subscrevam a nossa newsletter, consultem também as redes sociais, porque a oferta é muito diversificada e, naturalmente, gostávamos de ter mais gente a participar. Em relação à higiene urbana, houve, de facto, aqui uma reorganização dos serviços, há uma intervenção importante em termos dos equipamentos, já falei aqui da chegada, quer da varredora, quer do autotanque, que nos vai dar mais capacidade, nomeadamente quando todos os nossos trabalhadores em formação concluírem essa capacidade para poderem conduzir os equipamentos pesados. Além da formação no âmbito da condução, realçar também que estamos a dar formação no âmbito da aplicação de fitossanitários, portanto, de herbicidas, e que permitirá também melhorar aquilo que é a deservagem de forma mais duradoura. Em relação ao espaço público, também uma aposta importante. Procedeu-se à pintura de passadeiras, procedemos a uma reparação de um número muito elevado de situações nos passeios, etc. É uma área em que, tipicamente, conseguimos dar resposta com celeridade e, portanto, se houver alguma situação que careça ainda de intervenção, não deixem de nos sinalizar, porque, efetivamente, não há nenhuma razão para isso estar atrasado. Ou outras áreas em que, efetivamente, temos mais carências, esta não é uma delas. Em relação às escolas, como digo, apesar de tudo, fizemos 53 intervenções e, neste período, foi muito importante o procedimento que vai levar à externalização desta intervenção nas escolas, o que vai, esperamos nós, resolver o principal volume ou a totalidade das queixas, para depois entrarmos então numa lógica de manutenção já com mais facilidade. Em relação à comunicação, também já realcei o facto de podermos divulgar, quer nas nossas redes sociais, quer através do site e na newsletter, e, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido. Estamos também a trabalhar no sentido de concretizar o boletim, que era uma situação já há longo tempo pendente e que eu espero consigamos rapidamente implementar. Em relação às redes sociais, atingimos 5 mil seguidores no Instagram e, portanto, obrigado aos seguidores. É, de facto, um número que, face à dimensão da freguesia, não é muito elevado, mas esperamos conseguir chegar cada vez a mais pessoas. Também se está a dinamizar agora a página do LinkedIn para um público tipicamente mais profissional, mas que pode também ser útil para todos. E fico ao dispor para quaisquer questões que eventualmente tenham no que diz respeito à informação escrita. Não sei, Sr. Presidente, se ainda antes da interrupção ou se já depois da mesma. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
acho que vamos fazer o intervalo, não é? Nós depois às 9 temos que estar aqui prontos para ouvir o público. O que é que eu vos pedia? Que não se esqueçam das questões que têm que colocar ao seu Presidente. Tenho certeza que não o vão fazer, não vão esquecer. São coisas importantes, com certeza. E por isso registrem para, quando voltarmos ao trabalho, voltarmos a falar. Diga, João Camilo, se faz favor. Pronto, já está inscrito, muito obrigado. Então pronto, temos aqui cerca de 25 minutos de intervalo e depois 5 minutos antes das 9, por favor, desloquem-se para aqui para às 9 horas em ponto começarmos então com o trabalho ouvindo o público, está bem? Muito obrigado.